Olá, continuando aí nossa correção dos exercícios, o tópico 15 que trata da inegibilidade, tá? É muito importante esse capítulo da inegibilidade, porque ele trata justamente, da Lei Complementar 64 de 90, que estabelece quais são os critérios, inclusive para assumir tanto a qualidade de conselheiro, quanto de dirigente, quanto componente do comitê de investimento, ele tem que ter as condições de elegibilidade. Então, esse capítulo da elegibilidade fala justamente, das previsões dessas condições. Então, inclusive, a critério de conhecimento, lá na Secretaria de Previdência, na ferramenta CadPrev, web, já está lá disponível um local onde nós vamos subir todas as certidões dos conselheiros, dos componentes do comitê, para fins de comprovar essa condição de elegibilidade, tá bom? Vejam aí o diagrama que nós montamos na apostila, é bem interessante para efeitos de conhecimento, as condições, tá? Antes da prática dos exercícios. Vamos para a questão 60. Em relação à inegibilidade, marque a alternativa incorreta. Eu sei que eu tenho batido muito nesse tópico com vocês, mas sempre que tiver a palavra incorreta, correta, circulem, tá? Para vocês não marcarem a alternativa errada na hora do exercício. Alternativa A. São inelegíveis os declarados indignos do oficialato e os que tiverem as contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade, exceto se não tiver havido imputação de débito e tiverem sido sancionados apenas com multa. B. São inelegíveis os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha. C. São inelegíveis os que forem excluídos da profissão por conta de infração ético-profissional. D. São inelegíveis apenas os analfabetos e os estrangeiros. E. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau por adoção, do presidente da República, governador, prefeito ou quem quer que os haja substituído nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Bom, essa questão aí está bem tranquila, né? Por quê? Porque são inelegíveis apenas os analfabetos e estrangeiros? Não, né? Todos esses exemplos anteriores, as alternativas A, B, C e E, são também de inegibilidades. Então, se você marcou a alternativa D, você marcou a alternativa correta, tá bom? Questão número 61. Considere que Winston e Julia são americanos integrantes de uma banda de rock que vieram para o Brasil fazer um show. Julia estava grávida de 7 meses e, por uma intercorrência na gestação, seu filho nasceu no Brasil. Com base na situação hipotética e no disposto da Constituição Federal, é correto afirmar que Martim será considerado brasileiro nato somente se residir no Brasil e optar, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Bom, aqui no Brasil, eu já vou esclarecer isso, aqui nós adotamos tanto o ius solis como o ius naturalis. O que é isso? Todos aqueles nascidos no território brasileiro podem sim ser considerados brasileiros natos, tá? Então, a A está errada. B. Não pode ser considerado brasileiro nato. Como eu disse, se nasceu no território brasileiro, pode sim. C. Poderá ser ministro do Supremo Tribunal Federal e integrante da carreira diplomática, mas não oficial das Forças Armadas? Também não está certo. D. Poderá se candidatar a cargo de deputado federal quando fizer 21 anos? Correto, né? E. Poderá
será brasileiro naturalizado se residir no Brasil? Não. Então, se você marcou a alternativa D, marcou a alternativa correta. Questão número 62. Considerando a posição do STF sobre as inegibilidades, assinale a alternativa correta. A vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos de prefeito é individual, não abrangendo os demais membros do núcleo familiar. Falso, tá? Abrange sim os demais membros do núcleo familiar. B. A vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos de prefeito, embora abranja os membros do mesmo núcleo familiar, não se aplicam às hipóteses de convocação do segundo colocado para o exercício de mandato tampão. Aplica-se também, tá? C. A vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato tampão. C. Está correta. Vamos ler as demais. A vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar aplica-se ao exercício de mandatos tampão apenas do Poder Legislativo? Não. A vedação ao exercício de mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar aplica-se no caso de mandatos tampão de prefeito somente no caso deste ser o quarto? Não, gente. Tá falsa também. Então, se você marcou a alternativa C na questão 62, você acertou. Tem dúvidas? Ficou alguma questão? Deixa aqui seu comentário. Se gostou, dá um like no vídeo e te aguardo na próxima questão a ser corrigida da nossa apostila.